Olá, eu sou a Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui em São José dos Campos, na sede do Instituto Jesus Cristo. E essa semana nós estamos lendo os devocionais do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Estamos na semana 29, quarta-feira, e o título de hoje é O Pai Nosso Desdobrado. E a referência bíblica para nós aqui é Salmo 34, de 1 a 10. E eu vou ler com vocês. Salmo 34 diz assim: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Amém? Vamos à leitura do devocional. Vimos ontem que a palavra nosso é uma palavra-chave. Deixe-a de fora e a oração não terá efeito, pois será assim: dá-me, perdoa-me, não me deixes cair, livra-me. A própria natureza da oração passaria do social para o individual. Todo o desenvolvimento da religião é o desenvolvimento da palavra nosso. Quando é verdadeiramente cristianizada, quando a palavra nosso é verdadeiramente cristianizada, ela inclui todos, de toda raça e cor, até os inimigos. O sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, usava no peito o nome das 12 tribos de Israel. Quando entramos na presença do Senhor, usamos uma simples palavra. Uma palavra que vai além das relações tribais, a palavra nosso. Então, quando dizemos Pai Nosso, nessas duas palavras estão a paternidade de Deus e a fraternidade da humanidade. Dois mundos revelados em duas palavras. Chegamos agora ao segundo passo. O teu nome. A palavra nome na Escritura significa caráter. Orar em nome de Jesus significa orar no caráter de Jesus. Em outras palavras, fazemos uma oração consistente com o caráter de Jesus, o tipo de oração que Jesus faria. Isso é o que determina se a oração é cristã. Santificado seja o teu nome seja reverenciado, tradução livre. Em outras palavras, seu caráter seja reverenciado. É a minha primeira consideração. Jesus pôs em primeiro lugar a coisa determinante, o caráter de Deus. Enquanto nós colocamos a coisa determinante, o caráter de Jesus, em nome de Jesus, por último, talvez fosse melhor se começássemos nossas orações dizendo: Senhor, estou fazendo esta oração no caráter de Jesus. Ele a aprovaria. Ela se enquadra em seu caráter. Isso faria com que muitas orações morressem em nossos lábios. Assim como o muçulmano que lava os pés antes de entrar na mesquita, isso lavaria nossa boca, nosso coração, nossos motivos. Seu caráter seja reverenciado primeiro, antes dos meus desejos, das minhas petições. Tal atitude coloca o caráter de Deus em primeiro lugar e minhas reivindicações em segundo. Coloca ambas as coisas no devido lugar. Também esclarece
os dois itens seguintes: o teu reino, a tua vontade. A vontade de Deus, como expressa no reino de Deus, não é arbitrária nem caprichosa. É uma expressão do caráter de Deus. Uma coisa não é certa porque Deus a diz porque ela é certa. A oração de hoje: ó Deus, vejo que as tuas leis e os teus decretos não são decisões arbitrárias de um onipotente soberano, mas a própria expressão da tua natureza, uma revelação de ti mesmo. Em meio a eles, sentimos o batimento cardíaco do amor. Amém. Afirmação do dia: o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. Que bonita essa devocional. Lembrando do nosso, Pai Nosso, que a base da nossa oração tem que começar aí, como Stanley Jones frisa aqui nessa devocional de hoje, e ele destaca duas coisas que eu queria lembrar aqui: a paternidade de Deus e a fraternidade da humanidade. Como ele mesmo expressou aqui, são dois mundos revelados, duas realidades reveladas. Revela o nosso Pai, a nossa filiação, e revela que todos, toda a humanidade recebe desse amor, porque Deus, a sua natureza é o amor, e Ele entrega isso a todos. E aí vem então o teu nome: santificado seja o teu nome. Nome na Bíblia tem essa ideia que nós acabamos de ler aqui, que revela o caráter, revela a reputação, a integridade. Em nome de quem nós estamos falando? Enquanto eu li esse devocional, eu lembrei de Provérbios. Provérbios 22:1 diz: o bom nome vale mais do que muita riqueza. Então, o caráter, a reputação, a integridade vale muito mais do que muita riqueza. É isso que Provérbios, Salomão está dizendo ali. Então, nós precisamos reverenciar o nome de Deus. Precisamos lembrar que esse nome é santificado. Isso precisa vir em primeiro lugar. Nós precisamos orar de acordo com o caráter de Deus, com o caráter de Jesus. Nós precisamos lembrar disso. Por que nós precisamos lembrar disso? Porque eu preciso fazer uma oração que combina com Jesus. Nós não podemos orar algo que não combine com o caráter de Deus. Não podemos orar algo que não combine com o caráter de Jesus. Por isso o nome é tão importante. Nós só chegamos à presença de Deus por meio de Cristo Jesus. Stanley Jones chega até a falar que a gente termina as nossas orações em nome de Jesus. E talvez a gente devesse colocar isso no início. Eu lembro uma vez que eu ouvi o pastor Carlos McCord dando um exemplo, e ele falando que eu não posso pedir paz em nome de Osama Bin Laden. Não combina essa oração. Então, todas as orações que nós vamos fazer precisa combinar com o caráter de Cristo. Então, nós precisamos prestar atenção naquilo que nós falamos e pronunciamos. Eu lembrei de um texto de Filipenses 2:9 que diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Nós precisamos lembrar do nome que está acima de todo nome: Cristo Jesus. O caminho é Cristo Jesus. No caminho, eu ando no caminho da graça, a iniciativa de Deus para comigo. No caminho, eu ando no caminho da oração, aonde o Pai Nosso tem o seu nome reverenciado, porque as nossas orações precisam combinar com o caráter de Deus, com o caráter de Cristo Jesus. Que você tenha um dia abençoado
pensando nisso, focado em Jesus, reverenciando o nome dele e se colocando o tempo todo na presença de Jesus. Deus abençoe você.